os chineses não põem uma palavra numa coisa sem que ela tenha uma expressão. O fogo tende a subir, por isso que o fogo fica em cima, a terra fica no centro, a água tende a descer. E a madeira de um lado e o metal do outro. Então nós temos uma cruz em que você tem 5 elementos e a gente vai deslocar a terra para uma das extremidades, exatamente entre o fogo e o metal. E aí a gente vai ter o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. Na expressão da medicina chinesa, nós vamos ter uma série de analogias. Mas as primeiras analogias que nós vamos ter é o coração, que bombeia, né, o fogo também da alimentação, a terra com a alimentação, com a nutrição e assimilação, tendo associação com o estômago, baço, pâncreas, o metal, que faz exatamente a função de transmutação do oxigênio em gás carbônico no nosso sangue e também da purificação dos alimentos, onde você também vai reabsorver a água e expelir as impurezas. Obviamente, o rim e a água têm a ver com a filtração e excreção, então o rim e a bexiga ligados à água, e a madeira com uma questão de construção e desenvolvimento do músculo, das enzimas, de todas as reações enzimáticas, que é a grande fábrica do organismo. Então, para que a gente tenha uma visão geral, a gente pode dizer que os 5 elementos representam essas duas forças. As forças yin, que são de contração, e as forças yang, de expansão, elas se alternam e se manifestam nos ciclos de mudança na natureza, no ser humano, regulando assim a expressão da vida. Então a gente tem duas forças primordiais, que é o yin e yang, que representam o Tao, que é a expressão do cosmos, seja o microcosmos, o ser humano, seja o macrocosmos, o universo. E depois a gente vai ter expressão em 5 forças específicas, que também tem o yin e yang na sua manifestação, dos quais nós vamos falar agora, e que são base da medicina tradicional chinesa, que tem mais de 5.000 anos de idade, e que até hoje nós podemos entender a fisiologia e a patologia através da expressão dessas 5 forças. Então, esses 5 elementos, que são, na verdade, movimentos, porque eles são dinâmicos, eles definem as transformações que acontecem nas mudanças das estações, as estações do ano que nós temos. E, por analogia, nos 5 sentidos, nas nossas emoções fundamentais, nos sabores, humores e também nas etapas do nosso desenvolvimento. Como é que é isso? Vamos tentar entender como é que esses 5 elementos foram nomeados através das suas características específicas. Então, nós temos que entender esses elementos para além da sua forma material, não através de como eles aparecem, mas qual é a sua essência fundamental. Então, a gente tem que levar em consideração o quê? A sua capacidade de transformação e a sua energia intrínseca. Não é? A gente sabe que o fogo se expande, que a água contrai, que a madeira tem uma necessidade de se expandir e que o metal tem a capacidade de cortar. Tudo isso a gente vai entender e ver como os chineses perceberam a natureza das coisas e puseram nela um nome através da sua capacidade. Então, são forças da natureza capazes de promover mudanças e atividades específicas. Isso existe em todas as relações humanas e todas as relações do universo. Então, essas 5 fases de energia estão em constante dinâmica, através das forças de união yin e yang. Então, o yin é o vazio, o yang é o cheio, o yin é a contração, yang é a expansão, yang é masculino, yin é feminino, yang é a luz, yin são as trevas. Então, tudo isso mostra um movimento dinâmico e tudo isso, através desses 5 elementos, ou fases de mudança, ou movimentos, vão promover a nutrição, transporte, transformação, controle, alimentação, desenvolvimento, purificação, assimilação, recombinação, armazenamento e eliminação, tanto no homem como na natureza. Isto num movimento contínuo de criação, destruição e renovação, né? Como aparece em todas as trindades, Brahma, Vishnu, Shiva, e também como diz Lavoisier, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Ou seja, muito antes de Lavoisier, eles já tinham essa noção de transformação, nascimento e destruição e recombinação das coisas. Tudo isso num movimento circular, sem começo e sem fim. Tudo isso numa harmonia e equilíbrio
que vão dar os ciclos do homem e os ciclos da natureza. Como tudo e todas as coisas têm diferentes proporções, nós, os seres humanos e a natureza também, e de acordo com as estações elas vão preponderar também, e nós, através de nossos pensamentos, sentimentos e ações, também podemos causar o desequilíbrio e a desarmonia, porque a natureza ela é harmônica na sua expressão, mas nós, seres humanos, temos essa capacidade de fazer o desequilíbrio e a desarmonia, que é a doença, que é a desordem. Então, a gente vai conhecer isso nas nossas enfermidades, nas nossas desordens, tanto pessoais, como familiares, como sociais e também como políticas e até ambientais. O ser humano é capaz de interagir com a natureza e causar desordem e desequilíbrio, infelizmente. Ele também pode reequilibrar e reharmonizar. Depende da forma como ele age, como ele pensa e como ele sente. Então, há constantes combinações e reestruturações nas formas, de forma como a vida se manifesta. Então, dentro dessa unidade, que é o Yin, Yang e o Tao, ele se apresenta em inúmeras diferenciações, transformações e mutações, pelas interações que essas duas forças fundamentais, Yin e Yang, vão se manifestar na expressão desses 5 elementos ou 5 movimentos, que na verdade são movimentos. Assim como a emoção vem de emovere, são movimentos, assim esses elementos se transformam e se modificam na natureza. Então a gente vai ver isso analisando as estações do ano, para perceber como elas influenciam na manifestação da vida sobre a Terra. Então a gente vai ver cada um dos elementos e vamos entender por que eles são nomeados assim, por que eles estão ligados a essa estação. Então a água, o que é a água? A água é um elemento que está associado ao inverno. Por quê? Porque nela prevalece a energia yin, a contração, é tempo de frio, é tempo de escuridão, é tempo de descanso, é tempo de quietude. Na natureza parece que está tudo parado, há um manto de gelo cobrindo a expressão da vida. Por quê? Porque aqui a energia está sendo poupada, ela está sendo guardada, ela está conservada, condensada, recolhida e armazenada. Só existe a energia potencial. Quando é que vai aparecer essa energia potencial? Quando ela se expressar na primavera. Mas, enquanto energia poupada e potencial, que tem uma grande capacidade criativa, e é por isso que os homens estão procurando água fora da Terra, porque sabem que a água é o potencial de vida, onde a água há um potencial enorme de vida. No homem, que representa os rins e a bexiga, também representam a água, segundo os chineses, por analogia, os nossos hormônios, as nossas enzimas, a medula óssea, que está dentro dos ossos, que produz todos os nossos glóbulos brancos e vermelhos, ou seja, toda a capacidade de formação das células do sangue, o nosso sistema nervoso e o nosso sistema reprodutor, porque eles têm um enorme potencial, um poder concentrado para ser utilizado, porque tem um enorme potencial energético. Isso é água. Esse é o inverno para o chinês. No entanto, a água, se mal utilizada, ela pode ser dispersada, pode se transformar em vapor. O vapor também pode ser aproveitado para mover as coisas, mas o vapor também pode ser simplesmente perdido. A água é interessante, ela pode tanto ser congelada, como pode passar do estado líquido ao estado de vapor. Então, o estresse faz isso. Ela dispersa a nossa água, assim como um excesso alcoólico, assim como os traumas e as violências. Então, o que devemos fazer para conservar a energia da água? Principalmente no inverno, ou até no inverno da vida, que é a terceira idade. É aprender a se manter frio, aprender a meditar, aprender a repousar e a estar quietos. Esse é o grande ensinamento da água. Talvez até da humildade, se manter quieto, tranquilo, habilidade de desviar de todas as dificuldades e de todos os obstáculos. Então ela nos ensina a concentrar, como o preto ou o azul, noite, concentra todas as cores. E paradoxalmente também a ausência de todas elas, porque o preto não é uma cor, é a ausência de cor. Então é aquela coisa, né? Ela tem todas e ao mesmo tempo não é nenhuma delas. Uma se transforma na outra. O yin, quando chega ao máximo, se transforma em yang, exatamente, em atividade.
E é isso que a gente vai ver quando se aproxima a primavera. O que é a próxima fase da primavera? O que ela representa? Quando os chineses começaram a olhar a natureza, viram que a primavera era a geração criativa, estava associada à juventude, ao crescimento, à produção, à frutificação, ao desenvolvimento. Então eles usaram a madeira como representando a árvore. Ela precisa de espaço para a sua livre expressão. Então a árvore precisa crescer, as raízes precisam entrar na terra, ela precisa, como jovem, ter espaço para utilizar a sua energia. Então está ligado ao vento. E o vento tem a ver com a liberdade. Então, quando a gente bloqueia a livre expressão, quando a gente bloqueia a liberdade, o que aparece no ser humano ou nas massas? A raiva, a frustração e a melancolia. Por isso que o fígado está ligado à raiva, o temperamento colérico de Hipócrates. Então, nada é o acaso, tudo tem uma noção e uma razão de ser. A madeira representa a livre expressão e o vento representa a liberdade que essa expressão precisa ter na natureza. Obviamente que a madeira vai dar combustível para o fogo e o vento também vai fazer com que esse fogo também cresça. E quando é que ele vai aparecer? Vai aparecer no verão, porque é a próxima fase que vem depois da primavera. E se o verão é a próxima estação, claro que ela está ligada ao elemento fogo. Fogo é expansão. Fogo é alegria, é sexualidade, está ligada à distribuição do sangue. Sua cor é o vermelho e está associada à expressão do amor, da alegria, da generosidade, da compaixão e da abundância. Energia yang no seu extremo, não é? É o calor máximo na energia e também na juventude quando chega no seu apogeu. E quando bloqueado, o que leva? A hipertensão arterial, ou seja, essa energia, como num sistema fechado, como numa panela de pressão, vai aumentar a pressão arterial e as várias enfermidades psíquicas. Por quê? Porque o coração, para a medicina tradicional chinesa, ela é a casa do espírito. Para os chineses, o espírito está no coração e a alma está no fígado. Ou seja, o fígado tem essa expressão da madeira, né, da produção, do desenvolvimento. Mas a casa do espírito é o coração, porque está representando o fogo, não é? Está representando essa alegria, essa compaixão, essa generosidade que o ser humano tem dentro de si. Os chineses têm uma quinta estação, que seria o final do verão, também chamado em português de canícula, que é quando o fogo diminui um pouco e aparece a energia da terra. Então, ela está ligada à energia do bem-estar, da maturidade. Ela está ligada ao elemento central do ser humano, que é o estômago e o baço pâncreas. Tem a ver com a alimentação, tem a ver com a digestão e a assimilação. Sua cor é o amarelo. Está ligado à cor do sol, à cor da terra, e era a antiga cor da dinastia dos imperadores chineses, o amarelo. Então, o amarelo é uma cor fundamental porque está ligado à expressão da vitalidade. Como o sol é amarelo, como a terra é amarelo, a gente precisa da energia que vem do sol e da energia que vem dos frutos e cereais da terra. Se a gente não se alimenta bem dessas energias, nós ficamos sem vitalidade. Aparece a preocupação, aparece a diabetes e a desnutrição. O que é diabetes? A pessoa tem muito açúcar, mas esse açúcar não entra dentro da célula porque falta um elemento de ligação chamado insulina. Então, nós morremos de fome num mar de açúcar que acaba nos matando. Então, esse é o aquecedor central do organismo. É a terra e nós não podemos deixar que a preocupação, que o estresse nos tirem essa vitalidade, esse bem-estar, que nos dão a capacidade da lógica e da lucidez.